Também. Então, vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é a gente entender quando é que eu devo fazer uma constelação, quando eu não devo fazer uma constelação. As pessoas me perguntam muito isso, né? E a primeira explicação que eu costumo dar, deixa eu mandar aqui, vocês peguem, vocês que estão entrando aí, peguem esse aviãozinho e vão chamando as pessoas dos seus contatos aí, o máximo que vocês conseguirem, para que eles possam ter esse conhecimento aí, para que eles possam entender quando é que a gente pode ou deve fazer uma constelação e quando a gente não deve fazer uma constelação. Então, encaminhem aí para as pessoas, pega o aviãozinho e encaminha aí para as pessoas que podem se interessar para o tema dos seus contatos. Boa noite, Carmela, que delícia ter você aqui de volta, Carmela. Gustavo, lá de trás dos montes, lá de Portugal, que delícia. Você estava online agora há pouco, não estava? Eu acho que eu passei agora que eu estava entrando e eu vi você. Então, sejam todos muito bem-vindos. Celso Júnior, meu amigo querido de tantos anos, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Pega o aviãozinho e vai chamando as pessoas e a gente vai falar sobre quando fazer e quando não fazer uma constelação sistêmica. Então, as pessoas me perguntam muito isso e elas falam assim, mas serve para tudo? Para que é? Quando é que eu faço? Quando eu não devo fazer? E a primeira coisa que eu falo é: a constelação serve para qualquer assunto que esteja te incomodando. Sabe aquele assunto que faz um tempão que você está vivenciando na sua vida, aquilo já chegou num nível de esgotamento, você já tem trabalhado, às vezes, esse tema nas terapias e parece que aquilo emperrou, né? Então, todos os temas que vocês levariam para uma terapia, vocês podem levar para as constelações sistêmicas. Então, que tipos de temas? Eu não consigo ter energia para a vida, eu não sei por que os meus relacionamentos, eu estou sofrendo de novo com relacionamento, ou eu não consigo ter um relacionamento afetivo satisfatório, eu estou com conflitos na minha casa, com a minha esposa, marido, filhos, pais, eu tenho que tomar uma decisão na minha carreira, eu estou entrando em burnout, não estou sabendo lidar com estresse, eu estou em depressão. Então, isso são exemplos de temas que você pode e que você poderia estar procurando uma terapia. O que é melhor e o que é pior, né? Uma terapia ou uma constelação sistêmica? Não existe isso. Eu acho que cada ferramenta tem o seu espaço. Cada ferramenta tem o escopo de aonde consegue atingir e aonde não consegue. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu falei com uma pessoa, ela queria trabalhar a perda da mãe e de um bebê. Então, eram 2 processos de luto. E em janeiro, ela teve um processo de depressão, que teve que ir em psiquiatra, tomar medicamento. Então, qual foi a minha pergunta para ela? Minha pergunta foi: você está estabilizada? Né? Como é que você está? Por quê? Porque a constelação ela pode ser libertadora, mas ela pode ser uma paulada que vai te levar para um processo de luto, para que você aprofunde um sentimento e para que depois você saia desse sentimento, né? Mas se a pessoa está extremamente fragilizada, eu não faço a constelação sistêmica. A constelação sistêmica ela vai trazer conteúdos transgeracionais que uma psicoterapia dificilmente consegue alcançar isso, né? E o que são aspectos transgeracionais? Por exemplo, dentro das constelações sistêmicas, a gente tem o que a gente chama de sentimento adotado, né? O que é isso? Eu sinto na minha vida hoje algo que não tem uma explicação. Eu sinto que eu fui abandonada, mas isso efetivamente não aconteceu na minha vida, né? Mas todas as relações parece que eu estou sendo abandonada, né? Olá, Fabi Roxo chegando da rua, falou, vou tentar chegar, então chega aí. Então, o que eu oriento uma pessoa, por exemplo, que me procura com depressão e que está desestabilizada? Eu vou pedir para que ela se estabilize primeiro, para que depois a gente possa fazer
a constelação sistêmica. E aí a terapia vai acolher, vai trabalhar como ela está se sentindo agora, e quando ela estiver preparada, ela pode ir para uma constelação sistêmica. A constelação sistêmica, por exemplo, pode aparecer num caso de depressão que ela está com uma pulsão de morte. E às vezes, se você está muito depressivo, olhar isso pode ser libertador para algumas pessoas, mas pode ser perigoso, pode ser um catalisador que vai aprofundar um pouquinho esse processo de tristeza. Então, essa moça, por exemplo, ela me procurou essa semana e a gente conversou, e a primeira pergunta que eu fiz, né? Você está estabilizada? Porque para trabalhar com luto, existe a constelação sistêmica, né? A mãe dela acho que morreu de repente. A constelação sistêmica ela é maravilhosa para ajudar a encerrar ciclos, né? Mas eu também utilizo outras ferramentas energéticas para o luto, né? Que é o EFT e o Matrix. Então, às vezes, no mesmo atendimento, eu faço uma mescla dessas técnicas, né? A constelação, EFT e Matrix. Muito bem, então, já esclareci. Quando procurar uma pessoa de constelação, você vai procurar com qualquer demanda que está te incomodando profundamente. Alguma demanda que você já não está mais sabendo como lidar. Alguma demanda que você já esgotou, por exemplo, inclusive as possibilidades dentro de um processo terapêutico. Então, as pessoas que fazem o curso do Spiritual Thinking comigo, que a base toda é conceituação sistêmica, elas percebem o quanto é profundo e o quanto elas têm insights através do conhecimento das teorias que estão por trás das constelações sistêmicas. Trazem um novo olhar para a vida, né? Trazem uma nova forma de pensar e agir. Outra pessoa que eu estava na mentoria do Spiritual Thinking ontem, e ela falou assim, Adriana, problema com a minha mãe, com a minha irmã, e eu resolvi desse jeito, completamente alinhada com os movimentos sistêmicos, né? E ela nunca fez a constelação, ela fez o programa de Spiritual Thinking. Então, você pode ter vários canais que você vai acessar para alterar o seu comportamento, a sua visão, a sua forma de agir, pensar no mundo. Tudo bem até aí? Então, não tem um caminho certo e um caminho único e nem um caminho que resolva tudo, né? Por exemplo, as pessoas às vezes me procuram para constelar com problema de obesidade. A primeira coisa que eu falo quando me procuram, a constelação, ela vai trazer à tona algo de um motivo que você está com a obesidade. Por exemplo, ela pode estar carregando um gêmeo desvanecido, eu já fiz constelação e apareceu, um irmão perdido antes, né? Então, existem algumas dinâmicas mais comuns atrás da obesidade. Alguém que não está sendo visto, não necessariamente um irmão, né? Mas a obesidade não é uma problemática que você vai resolver única e exclusivamente com constelações sistêmicas, né? A constelação sistêmica, ela é uma ferramenta nesse caso. Então, quando você for procurar um terapeuta sistêmico, entenda bem qual é a bagagem dele, qual é o background e o quanto ele efetivamente está preocupado em te oferecer o melhor que existe para aquela sua problemática, né? Eu não tenho problema, por exemplo, de recusar para fazer uma constelação se eu acho que não é o momento. Então, vamos entender quando não fazer uma constelação. Eu acho que é importante isso. Eu até separei alguns tópicos aqui. E aí, o que eu queria que vocês fizessem? Pega aí, ó, Lila, Danrim, Tadeu, Mar Vicente, pega o aviãozinho e chama pessoas, todo mundo que está aqui assistindo, pega o aviãozinho e chama as pessoas que podem se interessar pelo tema, tá bom? Então, me ajudem aí a gente poder ajudar mais pessoas, a chegar a mais pessoas. E toda vez que eu falar alguma coisa que vocês gostarem, curtirem, clica aí no coraçãozinho, porque aí o Insta, ele entende que tá legal e que ele pode distribuir para mais pessoas, tá bom? Então, quando eu não devo fazer uma constelação, eu acho que isso é um dos aspectos que a gente precisa ver. Quando eu fiz uma constelação com um intervalo menor que 3 meses, tá? E o porquê disso?
porque você colocou uma energia em movimento, né? E se você fizer uma nova constelação, é como se você cortasse o fluxo de encaminhamento dessa energia que foi trabalhada dentro do processo de constelação sistêmica. Então, no mínimo 3 meses entre uma constelação e outra. Mesmo que você tenha feito, por exemplo, da sua empresa e vai querer olhar algum aspecto pessoal, deixa pelo menos 3 meses. Eu gosto muito quando a pessoa deixa um pouco mais de tempo, mas 3 meses já é um bom tempo para a energia estar fluindo, caminhando e mexendo algo dentro do seu sistema. Então, esse é um aspecto de quando eu não devo fazer uma constelação. O outro é usar como muleta. Então, toda tomada de decisão que eu tenho que ter, eu vou fazer uma constelação. Eu lembro que logo que eu me formei, a gente se reunia para treinar, né? E eu ficava extremamente incomodada, porque algumas pessoas me pediam para fazer a constelação delas para a escolha de empregada doméstica, para a escolha de buffet do casamento, para a escolha, sabe, umas coisas assim. Então, a constelação não é muleta. A constelação, ela vai trabalhar aspectos extremamente profundos dentro do seu sistema familiar. É um trabalho que a gente chega na alma. Então, eu não posso estar brincando aí com o motivo que eu estou fazendo uma constelação sistêmica. Tomada de decisão, mas que eu já sei o que eu quero. É meio que só para confirmar? Também não, tá? Então, não usar a constelação com esse objetivo. Se você tem uma tomada de decisão, você toma a sua decisão e esse é o seu caminho. Por exemplo, às vezes eu ajudo muito com processos de constelação sistêmicas, pessoas que estão para entrar em faculdade, universidade, e tem dúvida em relação ao curso que vai fazer. E aí a gente monta a constelação e olha qual o campo que se abre com mais força, com mais energia, né? Pessoal, eu queria que vocês dessem aí um okzinho, tá entendendo o que eu estou falando? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Coloca aí, ó, tá ok, ou tá claro, ou coraçãozinho, né? Aí a Galmiglio agora mandou coraçãozinho, seja o que for, eu quero saber se vocês estão entendendo até aqui, se vocês têm alguma pergunta até aqui, tá bom? Porque eu quero que vocês saiam dessa live entendendo quando eu posso ou devo fazer uma constelação e quando eu não devo fazer constelação. Aí o Celso Júnior colocou ok, muito bem. Outro motivo que eu não devo fazer uma constelação, só para ver no que vai dar, sabe assim? Eu vou ver no que vai dar. Eu vou lá no workshop e vou fazer uma constelação, vou pagar para fazer uma constelação. Mas sabe uma coisa sem a energia, sem um movimento realmente de cura? Não faça também constelação. E ó, o constelador que perceber isso e fizer, porque a gente percebe quando senta do nosso lado, cai fora desse constelador. Ele só está querendo o dinheiro da constelação, tá? Então, fica ligado nisso. Outro aspecto de quando eu não devo fazer uma constelação. Obrigado por outra pessoa, tá? Eu acho que minha mãe tinha que fazer uma constelação. Aí você está errando em dois aspectos, né? Primeiro, você como filha não tem que exigir nada da sua mãe, né? E aí isso é tema para outra live, eu não vou entrar aqui no mérito, tá bom? Então, essa exigência de que ela tem que se trabalhar, se você tem uma relação conflituosa com a sua mãe, vai trabalhar você de como lidar com essa situação, né? Aí o programa do Spiritual Thinking é maravilhoso para isso, tá? Tem Spiritual Thinkers aqui, falem aí, ó, a Vânia entrou, seja bem-vinda. Tem Spiritual Thinkers, eu acho que quem que está aqui de Spiritual Thinker? A Fabi Roxo, né? Fabi, ajuda em que o programa de Spiritual Thinker? Coloca aí se você não estiver andando na rua, né? Porque ela estava na rua, mas disse que chegou. Boa noite, querida. Boa noite, Vânia. Outra coisa que eu não recomendo fazer constelações sistêmicas é com crianças menores de 13 anos.
eu não aconselho nem levar para um workshop de constelação. Todas os meus sobrinhos, eu levei a partir dos 13 anos, porque eu acho que já está com uma ideia mais formada. Por quê? Porque dentro de um workshop de constelação, às vezes aparecem cenas que eles não vão conseguir elaborar. Aparecem, às vezes, cenas de assassinato, aparecem cenas de abuso sexual, aparecem cenas aí de vítimas perpetradores de agressão, né? E a pessoa, a criança, não está ainda formada. Então, eu gosto de orientar que a partir dos 13 anos. Mas e aí? O que é que eu posso fazer se meu filho tem uma dificuldade, por exemplo, ele tem sonhos, ele tem pesadelos toda noite? Como é que eu faço, né? Ou meu filho tem 3 aninhos e ainda não fala direito. Eu já fiz constelações assim. E aí, por onde eu faço? Qual é a via que eu faço? Eu faço a constelação através dos pais, tá? Então, os pais vão, os filhos não vão acompanhar, os pais fazem a constelação para os filhos, então, quando eles têm aí até uns 13 anos, tá bom? O Bert Hellinger, ele tinha uma visão diferente, ele acha que a alma entende e qualquer idade pode ir assistir. Eu, como psicóloga, eu acho que a mente não está, os caminhos neurais não estão formados ainda. Vai se tirar dali algumas conclusões que podem traumatizar, podem gerar uma crença em cima dali, uma tomada de decisão. Então, eu prefiro que não, tá? Quer que eu coloque o quê? Perdi, desculpa, estava respondendo a pessoa aqui. Fabi, como é que foi, o que te agregou o curso do Spiritual Thinking para você, né? Os conceitos, só da gente entrar em contato com os conceitos que estão por trás das constelações, né? Em que isso te ajudou, né? Eu indico a partir de 13 anos, Fabi. Eu indico a partir de 13 anos. Antes disso, as constelações eu faço via paz. Então, por exemplo, outro dia eu fui me procurada por uma moça, ela falou assim, eu estava pensando em indicar para os meus sobrinhos as constelações. Um tem 12, o outro 14, né? E tá, assim, com uma série de dificuldades na família, agressividade, o que você acha? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas e eu vi que a questão estava nos pais, né? Eu falei assim, olha, eu acho que o melhor caminho neste caso são os pais irem constelar, para entender como lidar com esses movimentos que os filhos estão fazendo. Então, por exemplo, um adolescente extremamente revoltado pode estar conectado com um pai que é afastado pela mãe, do convívio dele. Então, tem uma série de nuances. Quando você vai fechar uma constelação, quando você vai buscar alguém para fazer a constelação, bate um papo antes, tira todas as suas dúvidas, essas dúvidas, e veja a coerência, né? Veja o currículo da pessoa, se ela tem aí tempo de estrada, formação adequada, porque tem gente constelando aí, gente, com 10 dias de curso, né? Então, toma muito cuidado na mão de quem que você vai cair. A Érica, seja bem-vinda. A Silva, seja bem-vinda. Gomes, seja bem-vinda. Sobre o curso, maravilhoso. Me deu outra visão, não só dos meus relacionamentos familiares, mas comigo mesmo, minhas atitudes. É isso mesmo, esse é o curso do Spiritual Thinking, que a base, 70% do curso do Spiritual Thinking é constelação sistêmica, tá? Então, muitas coisas você resolve fazendo o curso, e se precisa aprofundar alguma coisa, você vai lá e faz uma constelação. Mas muita coisa já muda fazendo o programa essa jornada, eu chamo que é uma jornada de autoconhecimento. Gente, está dando tempo aqui, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta específica. E constelação sistêmica serve para isso? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Coloca aqui, né? E aí eu vou, enquanto vocês colocam, eu vou falar desse programa do Spiritual Thinking.
programa do Spiritual Thinking é uma jornada de autoconhecimento. E o que ela impacta? Ela impacta na sua evolução como alma, na sua evolução pessoal e na sua evolução das suas relações familiares, afetivas, profissionais. Lá a gente vai falar sobre minha família não é de comercial de margarina, a gente vai falar sobre felicidade, a gente vai falar sobre carreira, sucesso, profissão, o que acontece que me impede, né? Que bloqueio que eu tenho que me impede de fazer isso. Então, o programa Spiritual Thinking, você encontra todas as informações, ou você me manda um DM, ou você encontra no link da minha bio, tá? As inscrições estão abertas, o programa vai sofrer aí uma alteração de valor em breve, tá? Então, vai lá e busca essas informações. A outra forma, então, de fazer as constelações são dentro dos meus workshops, que a programação também está no link da minha bio. Nós estamos aí, final de maio, meu próximo workshop é dia 11 de junho. Ah, mas como é que eu vou? Eu posso ir só para conhecer? Pode ir só para conhecer. Eles acontecem presencialmente em São Caetano do Sul. Pena que a Fabi está no Rio. Vou te falar que fiquei mais alerta em minhas atitudes e sempre estou avaliando tudo. É justamente isso, né, Fabi? Ó, mais uma Spiritual Thinker entrando, a Cleo. Quando eu ganho esse novo olhar, né, que as constelações sistêmicas trazem, é como se a minha mente expandisse e eu não conseguisse mais voltar para a mesma posição, para a mesma forma de olhar a vida, olhar as relações, né? E é isso que o programa ele traz, e é isso que as constelações promovem, né? Outro dia eu fiz uma constelação com uma moça que ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu tenho muita raiva do meu filho. Meu filho de 4 anos, a gente briga muito, eu tenho muita raiva. E a gente montou a constelação, ela associava esse filho, e esse filho estava conectado com o ex-relacionamento dela, que ele tinha terminado de uma forma desrespeitosa. E ela sentia a energia desse outro relacionamento no filho. E aí era só briga. E aí o que acontece? Quando ela olha para esse filho desta forma, ela exclui o pai, né? E exclui o filho da vida dela, porque ele não é o filho, a energia está conectada com esse ex-namorado dela. Então, as constelações, gente, não tem como eu enumerar aqui todas as demandas que chegam para mim, né? Mas a dica é um assunto que você trataria em terapia? Dá para levar para constelação? Dá para levar em constelação, tá? A outra, isso tá me incomodando profundamente, eu não aguento mais essa situação, aí já está passando da hora de você fazer a constelação sistêmica, tá? Então, você ganha anos-luz aí de autoconhecimento, você ganha aí anos-luz. A Cleo mora no sul do país, já veio, acho que 3 vezes aqui nos meus workshops para constelar, minha Spiritual Thinker, e sabe o quanto isso faz com que ela se movimente. E ela é hoje, né, ela já fez a turma anterior de Spiritual Thinking e está gostando tanto que está fazendo de novo. E ontem a gente teve reunião, né, Cleo? Manda aí, Cleo. Hoje eu pensei bastante em você, viu, Cleo? No que nós conversamos na mentoria. Depois eu vou elaborar isso melhor, vou te mandar um recado, tá bom? Porque às vezes a gente está trabalhando na mentoria do curso do Spiritual Thinking e depois te vem alguns insights. Então, Cleo, fica ligada que depois eu vou mandar um recadinho para você nos próximos dias. Não vou dizer que é hoje, amanhã, eu não sei exatamente. Eu preciso terminar de elaborar isso aqui em mim, tá bom? Gente, nenhuma pergunta, então? Alguma pergunta? Então, olha lá, beleza, ela está falando beleza. Maravilha. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês falem o que vocês acharam da live. Escrevam aí se gostaram, se curtiram, se ficou claro. Escreve para mim aí o que vocês acharam, se tem alguma dúvida final. Se não, né? Bota aí o coraçãozinho para a gente encerrar essa live com chave de ouro. E aí a gente volta na próxima semana, quinta-feira, com algum outro tema que eu ainda vou definir. Me siga nas redes. E quem quiser receber os avisos
Galmiglio, como ser... Quem quiser receber os avisos das lives, manda aí um direct que eu incluo no meu grupinho VIP, tá? Aí, esclarecedora, amei, palmas de Portugal. Gustavo, você mora no meu coração, querido. Ô, empreendedor digital. Como sempre, muito clara nas explicações. Que bom, Gal. Maravilha, que delícia ter você aqui também, viu? Gente, então, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Quem perdeu o começo da nossa live vai ficar gravada aqui no meu IGTV, no meu canal do YouTube. Vai ficar tudo gravadinho, tá bom? Beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchauzinho.